Oi, gente! Tá começando o nosso programa. Seja muito bem-vindo ao nosso Bom Astral, que é a sua revista holística, que trata de diversos temas para uma vida melhor. E como eu já te disse, nós temos hoje um bate-papo com o nosso estudioso de quirologia, quiromancia, que é o Tiago Paulice. Ele que sempre traz para a gente informações relacionadas às linhas das mãos. Ele nos ajuda a entender, a traduzir os sinais contidos nas palmas das mãos. Mas hoje nós vamos falar sobre questões emocionais. Então atenção, você que nota uma certa tendência à melancolia, instabilidade emocional, bipolaridade, depressão, ansiedade, nós vamos falar com você e aí a gente vai ajudar você a perceber, que esses sinais estão presentes nas palmas das mãos. Porque se a gente fizer essa análise, a gente consegue evitar muita coisa, não é, Tiago? Exatamente, Edu. Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Sim, a quiromancia, ela não é só uma adivinhação, de coisas de caminho de vida, mas uma análise da personalidade e também de uma forma profunda. Então, a gente pode detectar períodos de ansiedade ou tendências da pessoa a ter uma depressão, por exemplo, tristeza, melancolia, em diversos níveis, mas ela é também bem interessante porque a gente pode traçar algumas idades que isso ou teve origem, uma origem para alguma causa de tristeza ou nervosismo, ou ansiedade, e também como ela pode se manifestar ao longo da vida. Então é interessante porque não é só a probabilidade da pessoa ter, mas também a causa pode ser investigada. Perfeito. Então, assim, gente, nós estamos numa época que está lá em cima, os índices de depressão, ansiedade. Parece que pós-pandemia a coisa piorou, Exatamente. A pandemia acelerou, esses índices, o crescimento aí dessas taxas, e a gente tem visto a galera muito sem paciência também, nervosa. Mas aí, assim, se fizermos um estudo de quiro, a gente, ao analisar as mãos, já conseguimos perceber aí uma tendência a isso, mesmo que esteja tudo bem, aparentemente, na minha vida, eu sei que eu tenho aquela tendência, então eu vou tomar um cuidado redobrado para evitar. Exatamente. E também investigar a possível causa. Em algumas mãos a gente consegue ter isso. E você não precisa nem necessariamente ir tão fundo nas linhas. Uma pessoa, por exemplo, que tem a mão que sua muito, aquela mão bem molhada, já é uma tendência a uma pessoa muito nervosa. Tá. Não um nervosismo de bravura, de coragem excessiva. De brigar com os outros, mas uma introversão excessiva, uma timidez, por exemplo. Aquela pessoa que em qualquer ambiente ela se sente acuada, ela se sente ameaçada. Então a gente já consegue ver, por exemplo, pela mão que está muito molhada, suando muito. Isso, claro, em condições normais. Se tiver 50 graus na rua, por exemplo, pode ser normal, a mão ficar vermelha, mais suada. Sim. Mas aquela pessoa que está aqui no ambiente fresco, de repente ela fica muito nervosa, Você começa a ver que ela soa muito, as mãos mesmo, a própria postura, a pessoa se esconde toda hora, as mãos travam aqui, Então tudo isso a gente consegue ver e isso tem uma questão de personalidade envolvida também. A pessoa tem a mão mais dura, assim, ou você vai cumprimentar a mão, a pessoa desmancha praticamente, É verdade, isso me incomoda. O que significa quando a mão desmancha, assim? Você vai cumprimentar a pessoa, mão muito mole ou mão muito firme? Isso é até literal, porque a pessoa que cumprimenta de uma forma firme, ela é mais firme, ela é mais assertiva. Sim. Então ela... Segura, Segura, ela tem certeza do que ela quer. A mão, quando ela é muito mole, é o oposto. Então a pessoa ela já tem essa dificuldade, ela já tem essa personalidade meio de gelatina, Sim, escorrega, meio né? perdida na vida. Que não assume compromisso, E também, às vezes, um pouco de falta de interesse, Porque a pessoa meio que, não tá... Nem aí. Nem aí. Mas, de qualquer forma, a personalidade dela é justamente essa. É uma pessoa que não tem assertividade, Que não tem muita segurança, E que... se corrompe assim, se desmancha em todo tipo de situação. Entendi. E aí nós temos esse caso que você falou que a mão transpira muito, então é um indício de que a pessoa provavelmente fica na defensiva em relação ao meio
e aí a mão está demonstrando, né? A mão está demonstrando. E não é um defensivo, assim, de, por exemplo, normal, né? A pessoa ser cautelosa com relação a algumas coisas. É medo mesmo. Realmente a pessoa ela tem pânico de várias coisas. Então esse é um dos indícios. Tá? Sem a gente precisar ver as linhas aqui, já tem uma noção de como a pessoa é. E é claro que a cor da mão, por exemplo, ou outros fatores vão evidenciar aonde que isso pega. A cor da mão também? A cor da mão também. Por exemplo, uma mão que é muito avermelhada, a pessoa tem uma tendência a ser muito mais nervosa, muito mais impaciente. Tá. A mão que é muito vermelha. As unhas também. A pessoa com a unha muito pequena, sabe aquela unha que não está dentro, tem muita carne em volta, também é a mesma coisa. A pessoa muito impaciente, muito nervosa. Até mesmo quem rói unha, né? Então você já consegue ver esses detalhes aqui também que vão adicionando. Aí São vão indícios. temperando, são indícios. Gente, já o Thiago vai dar várias dicas aí para você perceber se você é uma pessoa que tem propensão a esses desequilíbrios emocionais, analisando aí a palma da mão. Então já, né, a gente vai comentar algumas questões nesse assunto. Agora, quando a gente fala de quiromancia, é muita coisa que dá para ver, né? Hoje o nosso tema é questão emocional, mas, gente, dá para falar de carreira, o Thiago já veio e falou de dinheiro, já falou de amor, é muita coisa. Agora, sempre a análise é feita na mão que escreve. Nesse caso, é interessante fazer na mão que escreve, né, que é o principal, mas a outra mão, que é a mão passiva, também vai ter uma certa influência aqui. Tá. Porque a gente pode identificar, por exemplo, uma pessoa tem uma tendência a ser depressiva, ansiosa, mas isso pode ser hereditário também, ou isso pode ser espiritual. Então a mão passiva, né, ela vai falar de muitas coisas aqui também. Tá, então, no caso, a mão que escreve ela é importante, óbvio, mas a outra mão, ela vai também ter uma certa importância nesse sentido. Tá, perfeito. Então, a análise das duas mãos, nesse caso é bem-vinda. É bem-vinda. Tá. Vamos falar de alguns sinais, alguns Vamos. indícios? Então, bora lá, fica à vontade. A gente começa a ver as linhas do coração, a linha da cabeça. Então, a linha da cabeça é a parte psicológica da pessoa. Então a gente vai ver não só as habilidades dela, se ela é uma pessoa mais metódica, ou mais desapegada, ou mais criativa, mas também detalhes profundos a respeito desse lado psicológico dela, desse lado mental. Então uma pessoa que tem uma linha, por exemplo, que se curva muito, né, vai muito aqui para baixo, ela tem uma tendência a ser uma pessoa criativa, né, imaginativa. A linha da cabeça. Linha da cabeça. Tá. Só que também, dependendo da mão, ela pode mergulhar numa questão de fantasia, assim, um pouco exacerbada, né? Se a linha da cabeça cai para baixo na palma da mão. Então ela vinha daqui, né, ia descendo. A linha da cabeça, gente, ela fica em cima. Ela fica bem aqui no meio. Ó lá, tá vendo? Bem aqui no meio. Ó, o Thiago tá mostrando, galera. Ó, pode virar sua mão para frente um pouquinho para dar para ver, ó. Aponta a direção pra galera, tá vendo? A sua dá até pra ver, ó, tá bem destacada. Na mão direita acho que dá pra ver. Aqui, ó. Que ela desce, né? Tá. E aí o movimento que ela não pode fazer é se ela desce desse jeito que você tá mostrando. Não é que ela não pode fazer. Aqui a pessoa ela vai ter que ter um cuidado, porque ela vai ter uma mente muito criativa. Cuidado redobrado. Ela vai ter uma imaginação muito forte. Tá. Então se for uma mão muito frágil, por exemplo, ou com defeitos nessa linha da cabeça, ela pode entrar numa certa esquizofrenia, inclusive. Ah, entendi. Então ela pode viver num mundo paralelo que ela cria, então ela vive aquilo e começa a entrar em alguns estados aí bem complicados nesse sentido, até de loucura, né, dependendo da palma. Tá. É claro que outros sinais, né, uma linha da cabeça reta, a pessoa ela também pode se perder um pouco, mas nesse caso a tendência é muito maior, tá, de quem tem a linha curvada. Inclusive tendência a labirintite e vertigem também é muito forte em quem tem essa linha da cabeça. Então a pessoa fica mais tonta com frequência. Sim. Tá, mas aí já é uma predisposição devido ao fato dela ser uma pessoa extremamente imaginativa. Tá. Agora, se você tiver sinais, por exemplo, como ilhas, ilha é um semicírculo, vamos dizer assim, tá? Parece um olho, uma coisa meio oval. Tá. Já é um sinal, por exemplo, na linha da cabeça de possível depressão, tendência. E nesse caso, a ilha, ela também tem uma característica genética. Aqui, então você já pode entender que você tem uma depressão, mas com um pano de fundo aí
Pode ter vindo de trás, dos pais, avós, né? Uma coisa até biológica ou química, por exemplo. Um organismo já propenso a desenvolver a depressão. Exatamente, é um organismo mais propenso. Então, se tem esse semicírculo aqui, já é uma tendência a isso, tá lá dentro. Então, a pessoa já pode partir para um lado mais da questão física. Se a linha for muito clara, por exemplo, uma linha muito branca também, tá? Aí vai indicar falta de força mental, vamos dizer assim, porque a linha ela tá fraca. Então é como se a mente dela fosse um pouco mais assim, não fosse tão forte. Então ela perde concentração, ela perde foco. Pode então ser influenciável, inclusive, influenciável, né? Também. Tá? Aí ela vai, por exemplo, poder sofrer com as consequências do ambiente. E, gente, todo mundo que é um pouco mais influenciável tem uma tendência natural, uma tendência maior, na verdade, né, a desenvolver depressão, ansiedade, porque a pessoa que ela tem um posicionamento firme, né, pela metafísica, ela se banca, ela fala que vai fazer acontecer. Não é que ela não enxerga o problema, mas ela tem uma firmeza maior para lidar, né? Agora, a pessoa que é mais influenciável, tudo influencia ela e ela pode ser tomada de emoções que a princípio não eram emoções dela e acabou desenvolvendo ou pegando do outro, né? E uma pessoa influenciável também é fácil de ver na quiromancia. Primeiro, a mão flexível, a pessoa ela é mais influenciável, tá? O polegar também, né? Se ele for muito dobrável, a pessoa ela pode ter essa dificuldade. Mas o principal ponto é que se você vê a linha da vida, que é essa aqui que circula o polegar, essa aqui é a linha da vida. Se tiver muitas linhas, muitos traços em cima dela, muitos mesmo, essa pessoa ela é mais influenciável. Pelo lado positivo, digamos que ela seria um bom samaritano, uma pessoa muito generosa. Mas no mundo que a gente vive, às vezes as coisas funcionam de uma forma oposta. Então, quanto mais esses traços forem fortes, mais influência essa pessoa recebe, mais influenciável ela é. Tem gente, por exemplo, que a linha da vida está praticamente apagada atrás desses traços. Ou seja, a pessoa tem muita pouca personalidade ali, né? Ela é engolida pelos outros. Inclusive, uma mão com muitos rabiscos, né? Com muitas linhas assim de um lado para o outro, né? Ela também tem essa tendência a ficar mais triste. Porque, digamos que, imagina o trânsito, né? Na rua. Né? Você está cheio de carro para tudo quanto é canto, carro capotado, carro para lá, sinal quebrado, né? Semáforo que não funciona, chuva. É mais ou menos isso o ambiente interno da pessoa que tem muitas linhas quebradas na mão. Então é um congestionamento ali de pensamentos, de sentimentos, nada flui, então a pessoa começa também a ficar meio doida ali no meio. Que coisa. Gente, muitas informações aí para a gente falar, né? Muitos sinais, muitos indícios. O que mais que a gente tem? Agora tem a linha do coração também. A linha do coração é essa transversal aqui em cima. Então é a linha assim que você vê mais linhas diferentes em todo mundo. É quase como se não tivesse um padrão de linha do coração, porque ela fala muito do lado emocional. E o emocional das pessoas, principalmente nesses tempos, está bem conturbado. Dificilmente você vê uma linha do coração que, nossa, que linha bonita. Não tem. Então a linha do coração encadeada, por exemplo, formando vários cadeados, ela é negativa. É uma pessoa que tem uma tendência a ter dificuldades, né, de criar intimidade, é uma pessoa que não se abre tanto. A linha do coração que tem linha subindo, descendo, né, assim, parece um fio desencapado também. Uma pessoa também muito medrosa, que não tem confiança nela, né, se ela não confia nos outros, também é um reflexo da falta de autoconfiança. Então ela pode gerar alguns quadros de tristeza, de falta de energia emocional, de desesperança, por exemplo. Então a linha do coração quebrada, né, muitas vezes você vê, né, as quebradinhas assim sobrepostas. Então é uma pessoa que sofre também muito com o lado emocional. Então a linha do coração ela tem uma possibilidade assim muito grande de interpretação. Muito legal, gente. Bom, já o Thiago vai dar aí pra gente mais dicas para você perceber se tem tendência à instabilidade emocional e como lidar para evitar esse problema. A gente vai mostrar também algumas imagens, tá? Mas antes eu vou falar com você que adora oráculos e todo esse universo ligado à divinação. Você sabia que a editora Pavão Branco lançou recentemente um oráculo lindíssimo, gente?
uma verdadeira obra de arte. É o oráculo O Poder da Deusa, que reúne em diversas cartas deusas de várias culturas. Esse oráculo você pode usar para aconselhamento, para entender seu momento de vida ou até para atos de magia. Dá uma olhada nesse vídeo. O sagrado feminino continua presente à nossa volta e a deusa, por meio de suas várias faces, te convida através de um doce chamado. Com o toque dela, você pode equilibrar as circunstâncias mais desafiadoras que estão à sua volta. A editora Pavão Branco orgulhosamente apresenta o seu mais recente trabalho, o Oráculo O Poder da Deusa, que reúne em 52 cartas lindíssimas e resistentes deusas de diversas culturas. Utilize este poderoso oráculo para compreender o momento que vive, obter direcionamento e também para as suas práticas de magia. As cartas vêm em saquinho de organza, numa caixa resistente com fechamento em imã. Acompanhe a livreto explicativo em português. Acesse ao site pavãobranco.com.br e adquira esta ferramenta mágica e transformadora que também é uma verdadeira obra de arte. Lindíssimo, né, gente? Uma verdadeira obra de arte. Se você ainda não tem, adquira o seu. As cartas são de excelente qualidade e você pode usar também nos seus atos de magia, viu? Bom, voltando aqui com o Thiago Paulice, quirólogo. Thiago também é tarólogo, lida com diversos oráculos, viu, gente? Se não está seguindo ele no Instagram ainda, já fica o convite para segui-lo, viu? @Thiago, com TH, Paulice. Ele faz várias postagens, né, Thiago? Sim. Da galera. Tarô, inclusive, também, né? Conselhos ali. Então tá bastante informação a respeito tanto das mãos como das cartas. Perfeito. Gente, voltando então ao estudo das linhas das mãos, estamos falando hoje que as mãos podem demonstrar sinais de desequilíbrio emocional, de ansiedade ou até de depressão. O Thiago trouxe algumas imagens para a gente entender melhor, né? Então vamos ilustrar aqui. Isso. Aqui é o exemplo que eu falei da linha da cabeça. Então, se vocês veem lá, abaixo do dedo indicador, né, uns 1 centímetro, 2 centímetros, tem a linha da cabeça que ela vai descendo. Sim. Né, ela vai até lá embaixo. Bem curvada, hein? Bem curvada. Como eu falei, não é uma linha necessariamente ruim, tá? Nesse caso. Só que como ela está recebendo muita influência da Lua, que é uma região que envolve psiquismo, que envolve fantasia, mediunidade, inclusive, né? Se essa pessoa não tomar cuidado, ela pode aí se perder um pouco nessa questão da imaginação, da fantasia. E se tiver sinais negativos, né, algum trauma, ela fica revivenciando aquilo. Então ela tem uma dificuldade muito maior para lidar com questões traumáticas ou com questões imaginativas. Ótimo. Vamos lá, vamos ver a próxima. Pode soltar para a gente. Vamos ver, então, a que falamos anteriormente é linha da cabeça muito encurvada, inclinada para baixo. Exatamente. Então, esse é um dos indícios. E essa? Aqui a gente tem vários probleminhas, né? Primeiro a linha do coração lá em cima, né? Que só tem uns traços, assim, não é uma linha completa. Né? Então é uma linha do coração um pouco curta, que começa lá embaixo, que termina, que se sobrepõe. Então aqui já mostra uma tendência, uma dificuldade emocional muito grande. O fato da linha da cabeça e do coração elas estarem muito próximas também, mostra que ela é uma pessoa muito fechada, mas no sentido negativo, tá? Então ela não se abre com facilidade e também é uma pessoa que tem uma tendência a ter muita ansiedade. Aqui no caso, se você for para a linha da cabeça, lá no comecinho tem uma quebra também ali, uma pequena quebra. Então provavelmente essa pessoa, no começo aí da adolescência, vai por volta dos 10, 11 anos, teve algum evento traumático na vida dela. Tá. Aqui teve alguma coisa muito traumática, né, que pegou muito forte, tanto que a linha da cabeça ela oscila um pouco, então ela é uma linha que ela tem uma certa altos e baixos, né, a nível psicológico, mas o emocional dela sim tem muito pouco, né, ela é muito fechada, não flui emocionalmente, tá? Então é uma tendência a ter problema nervoso, né, ter problema de ansiedade, ela não vai lidar bem com as emoções. Então aí a gente já tem um exemplo de pessoa que vai ter uma tendência à depressão, por exemplo, e coisas do tipo, tá? Mas provavelmente devido a algum evento traumático lá do comecinho da vida. Por essa mão, para o pessoal conseguir distinguir bem em casa,
Qual que é a linha da cabeça, qual que é a linha do coração, só para eles saberem como procurar. A linha da cabeça é a linha que é a maior linha reta aqui no centro. Tá? Então ela é a linha da cabeça. Tá. A linha do coração, ela tem uma quebra, então são duas linhas aqui do coração. Uma que está de um lado ali da borda da palma, que ela é bem curta, né, pegando assim na região abaixo do dedo mínimo, e um pouco mais acima também. Você vê um traço ali. Tá? Inclusive, o fato dela ter o dedo mínimo retraído para dentro da palma já mostra aí uma dificuldade em relação à socialização, tá? Uma timidez muito grande, insegurança. Então, é uma pessoa que vai encontrar dificuldades, por exemplo, para ter um relacionamento saudável. Tá? Ela não vai conseguir reconhecer isso muito bem, mas de qualquer forma as linhas são essas, né? A cabeça é mais longa ali do meio, a do coração está um pouco mais acima, uma quebra que está bem forte a linha, né? Bem vermelhona, e mais acima tem o restante da linha do coração. Perfeito. Olha só mais uma imagem. Agora, essa é um print, né? E um print dá para ver bem, né, as coisas, até é melhor em alguns casos. Aqui de novo, a gente tem a linha do coração que está lá em cima, mais próxima dos dedos, tá? Mais ou menos uns 2 centímetros abaixo dos dedos. Esse é um exemplo de uma linha que ela está muito encadeada, por exemplo, né? Então tem os altos e baixos emocionais, é uma pessoa que não tem uma estabilidade, né, a nível do coração. Então às vezes ela pode ter uma empolgação muito grande, às vezes ela pode ter uma depressão muito grande, fica sem consistência forte, tá? Ela dá uma queda no final, quando chega lá perto do dedo indicador, você vê que ela começa a cair, começa a despencar. Também não é um sinal muito bom, porque mostra aqui, primeiro, que ela tem muito medo. Por exemplo, ela está recebendo influência de Marte já, então ela começa a ficar muito na defensiva, com muita raiva, tá? Guarda muito rancor, então ela começa a ter dificuldades em relacionamentos, porque tudo, para ela, qualquer coisinha, né, que acontece, ela vai se sentir muito machucada, mesmo não sendo para tanto. Então aquela pessoa que às vezes você falou que não gostou de algo, a pessoa ela já entra num estado de fúria, já entra num estado de melancolia muito forte, até porque a linha da cabeça também não tá boa, embaixo, né, muito curta, ou seja, uma pessoa já com uma tendência a ser mais explosiva, não pensar antes de agir, tá? Por consequência, né, por ter esse pensamento rápido, ela pode se tornar mais ansiosa, tá? Então ela tem uma ansiedade muito grande, mas, né, emocionalmente aquela pessoa que é muito ferível, tá? Que ela é muito sensível, inclusive. Tá? Então esse tipo de pessoa também tem que tomar um certo cuidado, porque ela procurar um trabalho terapêutico aqui para melhorar a confiança dela, né, para ela não se sentir tão mal. Então isso pode gerar aí alguns atritos na vida emocional dela. E aqui? Aqui eu coloquei 2 mãos, na verdade. Então, o que a gente vai ver nesses 2 exemplos são os rabiscos que a gente tem em uma palma lá embaixo, né, perto do pulso, e a outra lá próximo do dedo do meio. Tá. Então, próximo do dedo do meio, a gente tem a região de Saturno. E o Saturno já é um planeta melancólico. Tá? Ele já tem esse aspecto meio soturno, meio sombrio, né, meio assim... É muito negro, né? Dependendo do lado, né? Aquela coisa muito brutal, inclusive. É o dedo médio, galera. O dedo do meio. Saturno. Tá? E quando você vê várias linhas, né? As linhas, elas fragmentam nesse sentido, né? Elas desencapam aí um monte e ele fica aí sem coerência, né? Esvazando energia. Então é uma tendência à melancolia também. E aqui no caso de Saturno, coloca aquele toque sombrio na pessoa, né? Então, se a gente for imaginar, por exemplo, coisas relacionadas a terror, né, filme de horror, terror, essas coisas, é tudo meio Saturno, né, ali envolvido. Então, a pessoa lá vai ter essa melancolia, mas com um toque meio macabro até. Entendi. Tá? E no Monte da Lua, que é o outro, como a gente falou da Lua do inconsciente e tal, né, da imaginação, aqui, nesse caso, a imaginação ela começa a ficar muito desenfreada também. Tá, então é uma tendência a pessoa ter uma certa esquizofrenia, né? Problemas desse tipo. Então, gente, a mão ali do lado esquerdo tem aquele monte de risquinho perto do dedo médio, que é esse exemplo que ele falou do dedo de Saturno. Exatamente. E a mão do lado direito tem aquele monte de risquinho lá embaixo, na parte gordinha da mão, perto do pulso, é o Monte da Lua. Exatamente. Então, esses risquinhos dos dois lados representam perdas de energia desses dois planetas. Tá, é como se fosse um fio desencapado. Ali, a energia ela não sai de um lugar direto para um outro, né, para o objetivo dela, ela se perde no meio do caminho.
Então, no Monte da Lua, lá próximo da palma, é como se a imaginação da pessoa começa a se perder. Tá. Então ela começa a fantasiar muita coisa, imaginar muita coisa, aquela pessoa que não tem muita clareza, né, que supõe muito, né, e tem aquela suposição de que algo está acontecendo e começa a sofrer por aquilo e nem sabe se aquilo é verdade mesmo. Tá, mas é um nível muito alto, né, nesse caso. Interessante, né, gente? E você que quer saber um pouco mais sobre as informações contidas aí na palma da mão, não só referente à questão emocional, que foi o que falamos hoje, mas trabalho, carreira, dinheiro, se tem tendência a filhos, a casamento, com o que você vai se sair bem profissionalmente, o que você tem habilidade profissional, você pode procurar o Thiago para fazer uma análise das mãos, lembrando que também hoje em dia está sendo feito à distância, né? Exatamente, aí eu analiso por fotos. Tá. Eu explico para a pessoa como que ela faz as imagens, né, os melhores ângulos e os vídeos também para ver a mobilidade e mando análise para ela. Então, gente, aproveite aí para você falar com o Thiago, que é quirólogo, você pode segui-lo no Instagram, @Thiago com TH Paulice, ou se não, mande uma mensagem no WhatsApp 11 95224 0948. Vou repetir, código 11, número 952240948. Você vai se conhecer e também pode fazer suas perguntas para o Thiago, né, Thiago? Exatamente. Então é uma ferramenta excelente para você se conhecer, para você se trabalhar e para você transformar a sua vida também. E muito assertiva, gente, muito técnica, viu? Gratidão, Thiago. Eu que agradeço, adorei. Edu. Até a Muito próxima. obrigado pela oportunidade. Gente, já o assunto vai ser amor. A gente sai das emoções para a gente falar agora também de vida afetiva. Tá ligadinho, né? Um tema conectado ao outro. E aí, como que tá a sua vida amorosa? Você sente que você tá tendo o comportamento adequado para ser feliz no amor? Nós vamos bater um papo já com a Adriana Borges, que é parapsicóloga, sobre como deixar a nossa vida afetiva fluindo de modo saudável. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta já, não sai daí. Música